Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amanhã de sexta-feira abençoada, que através dessa palavra o Senhor venha falar um pouco mais aos nossos corações. Eu peço desde já que você curta o vídeo e se inscreva aqui no canal, sobre os 3 projetos, projeto de aconselhamento e mentoria, projeto Pão da Vida, que é um grupo de estudo, e o projeto Meu Deserto sobre restauração. Tem o WhatsApp aqui embaixo, e também aqui aparece no iCard o vídeo onde eu explico sobre esses 3 projetos e como funcionam. A palavra diz assim, nossa meditação vai estar lá em 1 Samuel, capítulo 13, no versículo de número 19. Em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas e nem lanças. Por isso todo Israel tinha que descer até os filisteus, para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Versículo 22. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada e nem lança na mão de todo o povo. Estava com Saul e Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com o seu filho Jonatas. A situação de Israel aqui era uma situação bem complicada, né? Essa mensagem, esse texto eu já li, já trouxe aqui. Mas hoje eu quero fazer uma abordagem um pouquinho diferente e focar sobre esse aspecto de por que eles deixaram, por que eles permitiram, na verdade, que as coisas chegassem a esse nível, né? Saul reinou durante 40 anos sobre Israel e ele tinha um exército de 600 homens. Só que em algum momento os filisteus tomaram as espadas deles e eles não tinham mais armas. E o que eles tinham, que eram enxadas, sachos, forquilhos, machados, relha, que eram, na verdade, instrumentos do campo para preparar a terra, arar a terra, podia até ser utilizado numa guerra, né? Mas não era o mais ideal, não era arma de guerra, era instrumento de campo. Os instrumentos de campo que eles tinham que levar até os filisteus para amolar a insegurança que aquela nação vivia, totalmente desprotegida. E aqui é claro, alguém pode dizer no meio da multidão, mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É verdade, o Senhor tem que guardar a cidade. A nossa confiança está em Deus, mas o sentinela também tem que vigiar. Se o Senhor guarda a cidade, ele não vigia em vão, ele vigia, tem um propósito, a vigilância dele. Então, eles não vigiaram e ali se permitiram estar nessa situação. E eu quero trazer esse contexto para a nossa vida, né? Porque às vezes nós abrimos mão da nossa segurança espiritual, do nosso revestimento, daquilo que é a bênção de Deus sobre nós, as armas espirituais, e nós delegamos a outras pessoas. Aqui no caso deles, eles não tinham nem sequer espada, só quem tinha espada e lança era Saul e Jonatas, o rei e seu filho. Um exército de 600 homens desarmados que não tinham, o que eles tinham era instrumento de campo. É tipo do homem, daquele que conhece a Deus, que faz parte do povo de Deus, porém não usa as armas espirituais, porque nem sequer tem. Mas tem instrumento de campo. Tem a razão. O instrumento de campo ele serve para quê? Preparar a terra, cuidar da terra. Fala do homem que tem a razão, tem a lógica, tem os argumentos humanos, tenta trazer soluções humanas para os seus problemas. E mesmo assim eles pegavam esses instrumentos de campo e desciam até os filisteus, porque eles não tinham ferreiros. Olha o nível de dificuldade que Israel se encontrava. Recentemente a gente viveu, né, uma situação, eu vi uma situação acontecendo aqui nos noticiários, né, e acabou, uma coisa não é do Brasil, é de fora, lá da Europa, mas uma coisa bem interessante. O ex-presidente dos Estados Unidos, ele reclamava muito com os países europeus que eles estavam entrando numa sinuca de bico, numa situação complicada, porque a energia, a Europa começou com essa questão da matrizes energéticas limpas, ou seja, tirar a energia de lugar, né, que não traga poluição, que não traga algum malefício para a natureza. E aí, com isso, como isso é um projeto que você inicia, mas demora muito para poder colocar isso para frente, e a Europa, basicamente, toda a energia da Europa era através de usinas nucleares, eles começaram a desativar as usinas. Então, o que eles arrumaram de solução paliativa durante esses últimos anos? Para mais de uma década.
começaram a comprar gás da Rússia. Só que a Rússia sempre foi uma inimiga da Europa, né? Embora tenha uma parte da Rússia que está basicamente ali na Europa, né? É um país de leste europeu, mais asiático. E esse presidente dos Estados Unidos, ele falava, olha, vocês estão comprando gás com o inimigo e vocês não têm sequer proteção, porque vocês estão fortalecendo o inimigo, dando dinheiro para eles e vocês estão desarmados. O nível dos exércitos, das defesas europeias chegou num nível tão baixo, tão desprotegido, porque eles têm uma aliança, né, ali. Eles contam muito com a ajuda dos Estados Unidos, através dessa aliança que é a OTAN. Só que chegou num nível absurdo. E aí culminou nessa guerra. No ano passado, né, dia 23, 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia e tudo isso que a gente está vendo aí, que está afetando o mundo inteiro, mais ainda a Europa. A insegurança, a incerteza, e agora está todo mundo se armando. Começou uma corrida armamentista. Mas esse problema se deu porque eles delegaram coisas importantes, que eles chamam de estratégicas, como energia, como armamento, a outros. Delegaram. Às vezes a nossa vida cristã, e aí eu vou parar de falar de história, de filisteus, de Israel, de Europa, falar das nossas vidas. Nós delegamos. Eu sempre brinquei aqui dizendo, não peça, ora por mim. Você pode falar até, ora comigo. Você se coloca numa situação onde você também está orando. É muito cômodo chegar e falar, ora por mim, fulano, ora por mim, ciclano. Eu tive uma época da minha vida que toda que era... Eu estava uma coisa absurda, eu estava numa busca incansável por aqueles caderninhos de oração da igreja. Eu via um caderninho de oração, eu ia lá e botava meu nome. Eu acho que todos os cadernos de oração de igreja do Rio de Janeiro que ficava para fora da igreja na porta, eu ia lá e colocava meu nome naquele período. Mas talvez a pessoa que mais pudesse orar por mim era eu mesmo. Então eu sempre digo, você é o principal intercessor da sua causa, do seu processo. Eles delegaram as armas espirituais, eles delegaram as armas de guerra, na verdade, e aí, trazendo para nós, às vezes nós delegamos as armas espirituais. Queremos que outros busquem por nós, orem por nós. Então, não funciona dessa forma. Israel chegou a um ponto de total desproteção, estavam desprotegidos ali, vulneráveis, e era essa a situação deles. Quem tinha espada não dava conta, mas a maior parte deles, todo mundo praticamente, não tinha espada, não tinha arma. As armas dos nossos exércitos, as armas das nossas milícias, Paulo diz que não são carnais, mas são poderosas em Deus, oração, madrugada, jejum, louvor, essas coisas, esses recursos da graça de Deus. Destroem fortalezas, mas muitos não têm, e alguns têm e descem nos filisteus para tentar amolar, ou seja, usar na razão. Não adianta você saber que o jejum é importante, a oração é importante, mas faz da forma errada. Ainda tem isso também. Ora da maneira errada, ora como se fosse um mantra, jejua como se fosse um sacrifício. Não é pelo muito buscar, pelo muito orar, a quantidade, é a forma certa. Tem a forma certa de se fazer as coisas. Então Israel era uma nação desarmada, despreparada, e vivia esse momento de vulnerabilidade. E esse é o ponto. Estavam vulneráveis. Eu acho que o Senhor ele quer falar isso conosco, começar em mim, tá? Nessa manhã de sexta-feira. Porque quando nós deixamos de orar, de buscar, quando nós delegamos, terceirizamos a busca, faz muito isso, né? O cristianismo de hoje é o cristianismo onde as pessoas fazem essa terceirização da busca. Ora por mim, busca por mim, tira uma palavra para mim, me entrega uma revelação. Minha irmã, meu irmão, dobre teu joelho, o véu rasgou. O véu se rasgou de cima a baixo. Você pode acessar sozinho. Era uma das cláusulas de Martim Lutero, o acesso, o sacerdócio universal do crente. A palavra diz em Apocalipse que o Senhor nos fez como reis e sacerdotes. Nós temos acesso, não precisamos de ninguém ali no meio entre nós e o Senhor, não precisamos de nenhum sacerdote, já temos um suficiente, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Tirando ele, você tem acesso direto. Você não precisa do Alan, não precisa do João, do Pedro, do Paulo, da Maria, não precisa.
para tirar uma palavra, para te entregar uma revelação, para orar por você. Não precisa, é dispensável. Então, eles precisavam dos filisteus. Viveram um momento difícil, passaram sufoco. Como a Europa lá agora, trazendo para aquela comparação que eu fiz, está passando sufoco. E dependeram do gás da Rússia tanto tempo, estão lá agora, tendo apagão direto, tudo caro, um inverno terrível, eles não têm nem como se aquecer. Então é isso. Quando nós negligenciamos, quando nós abrimos mão, quando nós delegamos, é isso que acaba acontecendo. E Deus não quer isso na sua vida. Tá bom? Uma mensagem breve, mas que possa ser uma reflexão para o fortalecimento da sua fé e da sua vida na jornada que você tem trilhado. Deus te abençoe nesse dia, nessa sexta-feira. A paz, Senhor Jesus.